Olá, mulher em reconstrução. Que bom ter você aqui em mais uma conversa que cura. Eu sou Marcela Rossner, uma mulher da vida real, em constante reconstrução. E hoje quero conversar sobre algo que talvez esteja mais perto de você do que você imagina. O recomeço. Respire profundamente. Puxe o ar, segure um pouquinho. Solte rápido, deixe os ombros relaxarem, desacelere por um momento. Permita que essas palavras encontrem um espaço no seu coração. Existem momentos da vida em que olhamos para trás e sentimos que perdemos tempo demais. Tempo tentando salvar relacionamentos, tempo tentando salvar pessoas. Tempo tentando agradar pessoas, sustentar situações que já não nos faziam bem, tempo sobrevivendo, tempo talvez deixando de sonhar. Talvez você conheça essa sensação, a sensação de olhar para a própria história e pensar: ah, se eu pudesse voltar atrás, ah, se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse percebido antes. Mas existe uma verdade que a vida me ensinou. O tempo não volta, mas nós podemos recomeçar. E existe uma grande diferença, porque recomeçar não significa apagar a história. Significa honrar a história. Reconhecer as cicatrizes, reconhecer as dores, as perdas e ainda assim escolher continuar. Durante muito tempo, eu acreditava que precisava entender tudo antes de seguir em frente, saber qual seria o próximo passo antes de seguir. Precisava encontrar todas as respostas, me sentir segura. Precisava curar todas as feridas. Mas a vida raramente funciona assim. Muitas vezes o caminho só aparece quando começamos a caminhar. Houve períodos da minha vida em que eu não conseguia enxergar o futuro, ter esperança. Eu apenas vivia um dia de cada vez. Talvez você também esteja vivendo algo parecido agora. Talvez esteja enfrentando uma situação difícil. Talvez esteja cansada, decepcionada, frustrada. Talvez você esteja carregando dores que ninguém percebe, que ninguém conhece. Mas eu quero que você escute algo com muita atenção. A sua história não termina aqui. O que você viveu não te define. Uma das coisas mais bonitas que aprendi, acompanhando mulheres ao longo dos anos, é que a reconstrução raramente acontece de uma forma espetacular, grandiosa. A reconstrução acontece silenciosamente. Uma mulher decide pedir ajuda. Outra decide voltar a estudar. Outra decide colocar limites. Outra decide cuidar da própria saúde. Outra decide sair de uma situação que a machuca. Outra decide ir embora, recomeçar. Pequenas decisões simples do dia a dia. Uma decisão, um movimento começa a mudar toda uma vida. Pequenos movimentos têm poder
de mudar destinos. Grandes transformações acontecem com pequenas decisões. E talvez hoje você esteja esperando um sinal, uma voz, uma resposta, uma certeza, uma garantia de que tudo vai dar certo. Mas a coragem não nasce da certeza. A coragem nasce quando seguimos, mesmo sem garantias. Seguimos com a certeza de que aconteça o que tiver que acontecer, você vai dar conta. Você vai vencer, vai ultrapassar. Quando damos o próximo passo sem enxergar todo o caminho, quando escolhemos confiar que existe vida depois da dor, isso é que muda a sua história, o seu futuro. Isso é a esperança. Como mulher de fé, existe algo que sustentou muitos dos meus recomeços. A certeza de que Deus nunca desistiu de mim. A certeza de que Deus, como um bom pai, queria me ver sorrir. Mesmo quando eu estava cansada, mesmo quando eu estava confusa, com medo, mesmo quando eu não conseguia enxergar a saída. Houve momentos em que eu me perdi de mim mesma. Não tinha respostas, nada fazia sentido. Mas Deus nunca me perdeu de vista. E essa verdade me ajudou a continuar. Talvez você também esteja precisando ouvir isso hoje. Você pode estar perdida, mas você não está abandonada. Você pode estar cansada, mas não está sozinha. Pode estar ferida, mas ainda existe cura possível. Feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente. Imagine que você está caminhando por uma estrada. Atrás de você estão todas as versões da mulher que você já foi. A menina, a jovem, a mãe, a mulher ferida, a mulher que chorou escondida, a mulher que sobreviveu, a mulher que quase desistiu. Todas elas estão ali. E sabe o que elas têm em comum? Todas fizeram o melhor que podiam com aquilo que sabiam naquele momento. Fizeram o melhor que podiam com as circunstâncias que tinham naquele momento. Agora olhe para frente nessa estrada. A estrada continua. Você ainda não sabe exatamente para onde ela vai te levar. Mas saiba de uma coisa. Você não é mais a mesma mulher que começou essa caminhada. Você agora carrega sabedoria, carrega experiência, carrega discernimento. Você conhece a sua força e, principalmente, você é a prova viva de que já superou muitas coisas que um dia pareciam impossíveis. Talvez recomeçar assuste, eu sei, mas permanecer parada também tem um alto preço. E eu acredito que existe uma vida esperando por você do outro lado desse próximo passo. Uma vida esperando você logo depois desse medo. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida verdadeira. Uma vida mais leve, mais consciente. Uma vida sua. Então, hoje eu quero que você receba um convite. Pare de esperar o momento perfeito.
Pare de esperar o momento em que você não vai estar sentindo medo. Pare de esperar ter todas as respostas. Pare de esperar e depender da aprovação de todos. Apenas dê o próximo passo, porque é assim que os recomeços acontecem. Um passo, depois o outro, e quando você perceber, já estará vivendo uma nova história. A estrada ficou para trás e você já nem se reconhece mais. Toda aquela dor, todo aquele medo ficou para trás. Você superou. Você avançou. Você se reconstruiu. E antes de nos despedirmos dessa conversa, eu quero que você leve uma pergunta para refletir durante o dia de hoje. O que na minha vida está pedindo um recomeço? Não responda agora. Leve essa pergunta durante o dia. Deixe ela caminhar com você. E lembre-se, você não precisa enxergar a estrada inteira. Você não precisa conhecer o caminho inteiro. Você precisa apenas dar o próximo passo. Você precisa acreditar que existe uma estrada inteira para você percorrer e que pode te apresentar muitas surpresas. Eu sou Marcela Rossner, uma mulher da vida real, em constante reconstrução. Te encontro nas próximas conversas que curam. Um beijo no seu coração.